Fontes do governo brasileiro avaliam que os Estados Unidos não têm credibilidade para fazer críticas sobre liberdade de expressão aqui no Brasil. A reação surgiu depois que uma autoridade da administração de Donald Trump acusou o Brasil de censura por mudanças na rede social X. A apuração é da correspondente Priscila Yazbek, que tem mais detalhes para a gente. E como é que a gente conecta isso com eleição, né, Priscila Yazbek? Só para a gente esclarecer aqui. Porque quanto mais essa mudança no X foi justamente para atender uma determinação da Justiça Eleitoral aqui no Brasil, né? Exatamente, Débora. Até para a gente passar certinho qual que é a resolução, né? Essa é uma resolução determinada pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que prevê, então, que as contas de candidatos às eleições não sejam recomendadas e não tenham seus conteúdos recomendados por plataformas digitais, caso aquele usuário da plataforma não siga esse determinado candidato. Isso para que não haja ali uma possibilidade de, eventualmente, a plataforma entregar conteúdos mais ligados a um candidato de um certo espectro político e não a outro. E isso aconteceu, e essa regra foi anunciada, então, pelo X, pelo Twitter, na sexta-feira, quando falou sobre algumas atualizações, então, de medidas na plataforma, e segue a resolução 23.610 de 2019 do TSE. O próprio X diz que essa não é uma sanção, nem uma mudança das regras do X, que eles estão apenas comprometidos em estabelecer um padrão de transparência e seguir, então, o cumprimento dessa resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E aí o que aconteceu foi que uma autoridade do governo Trump, a subsecretária de diplomacia do governo Trump, fez então algumas críticas sobre essa atualização da plataforma. Primeiro elogiou ali umas mudanças de algoritmos do X e depois fez uma crítica a essa questão, dizendo que isso é uma clara marca de censura por parte do governo brasileiro. E aí uma fonte com quem eu conversei do governo brasileiro disse que os Estados Unidos não teriam credibilidade, então, para falar sobre censura e sobre liberdade de expressão no Brasil diante de recentes medidas adotadas, inclusive pelo governo Trump, como aquela notícia que saiu de que o governo Trump vai analisar o perfil de redes sociais de candidatos a visto nos Estados Unidos, tanto aí relacionado com vistos para estudantes, para pessoas que vêm trabalhar nos Estados Unidos, mas mais recentemente também uma notícia que foi veiculada aqui em veículos conservadores dos Estados Unidos, dizendo que inclusive os perfis de jornalistas vão ser avaliados antes que seja concedido o visto I, né, que é o visto para a imprensa. Essa fonte com quem eu conversei do governo brasileiro, inclusive, disse que os Estados Unidos não podem ser juízes de ninguém, que o governo de Donald Trump carece de credibilidade e está se metendo com um claro objetivo, no caso de interferência política, e essa fonte disse que isso também aconteceu quando o governo Trump pressionou o Brasil para que encerrasse os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os envolvidos na tentativa de golpe. Lembrando que no ano passado o governo Trump aplicou a Lei Magnitsky ao juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alegando que havia uma perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí tem um outro aspecto também dessa discussão e dessa crise entre Estados Unidos e Brasil, que diz respeito à possibilidade de uma reaplicação dessa Lei Magnitsky contra o juiz Alexandre de Moraes, isso segundo uma apuração do jornal Financial Times, uma reportagem que foi veiculada nesse final de semana, e as fontes do governo brasileiro com quem eu conversei falaram que, se isso de fato acontecer, vai ser mais uma interferência, na visão deles, do governo Trump sobre a política brasileira. O governo brasileiro que tem falado muito, as fontes do governo brasileiro, o próprio presidente Lula, sobre as tentativas do governo Trump de interferir nos rumos das eleições por aqui. Um outro diplomata com quem eu conversei também, só para finalizar, Débora, fala que essa é uma reação também do governo americano à regulamentação das Big Techs, que foi, inclusive, teve o aval também do STF,
depois de ali alguns processos que foram movidos nesse sentido. E essa fonte, inclusive, falou que talvez essa regulamentação das Big Techs deveria ter ficado para depois das eleições, para que esse assunto, que tem um cunho ideológico muito forte, acabasse não afetando nas eleições no Brasil. Mas, como essa fonte avalia, né, o governo Trump também faz uma retaliação, de certa forma, essa regulamentação das Big Techs, lembrando que o Brasil é o segundo maior mercado de Big Techs no mundo. Eu volto com você.